falando sobre as principais intercorrências que podem ocorrer durante uma cirurgia. Então, essa é uma das que assim, mais me desafiou como cirurgiã. Foi um paciente que teve uma reação alérgica violenta com edema de face, ou seja, o rosto dele inchou na hora durante o procedimento cirúrgico. O que é interessante, porque é um paciente jovem, ele tem 21 anos, e na anamnese ele relatou apenas alergia a pó, que muitas pessoas têm, não é nada demais. Os exames de sangue dele estavam ok, não tinha nenhum problema, nenhuma intercorrência, nenhum problema sanguíneo. Nós realizamos a cirurgia de um lado primeiro, né? A gente fez o 18 e o 48. Quando a gente foi fazer o 28 e o 38, após a anestesia, o rosto do paciente começou a inchar. Pensei em primeiro momento que era devido à incisão, alguma coisa assim, mas em menos de 3, 4 minutos ele estava praticamente com o olho fechado. Suspendi o procedimento, suturei a incisão pré-estabelecida e administrei um antialérgico, um antihistamínico, que é importante vocês terem no consultório, que é o Fenergan. Né? Eu coloquei lá o Fenergan, porque ele assim, é o que você usa de praxe. Né? Você tem tanto ele intramuscular você consegue uma velocidade maior de reação, ou seja, ele faz efeito em cerca de 20 minutos, ou você pode ter os comprimidos também. Só que os comprimidos levam um pouquinho mais de tempo, em média aí uns 30 minutos, mais ou menos. Você pode administrar, se for comprimido, 2 comprimidos, você dá o comprimido e monitora o seu paciente. Observa se esse edema de face está começando a descer, que pode vir para o pescoço, e isso é um risco. Observa se ele está respirando bem, você pode ter um fechamento de glote, isso sufocar o paciente. E observa para ver se os sintomas pararam de evoluir, ou seja, se o rosto parou de inchar. Se o rosto parou de inchar, é um sinal de que o Fenergan está fazendo efeito. Claro, quando começou a inchar, eu já pedi para chamar o acompanhante do paciente, né? Era o irmão dele que saiu para dar uma passeadinha aqui na rua, mas estava próximo. Conversei com ele sobre a reação, expliquei, antes dele entrar no consultório, que o rosto dele estava inchado, que isso era uma reação alérgica, que assim que eu controlasse o quadro, a gente ia ter que levá-lo ao hospital. O irmão dele prontamente entendeu. Conseguimos estabilizar o quadro, ele não teve problema de fechamento de glote. Alguns autores, né, se a gente for procurar em emergências médicas, falam que é importante você ter também epinefrina injetável, intramuscular, no caso em que o paciente começa a ter sufocamento. Então você deve monitorar seu paciente. Eu monitorei ele por cerca de 10 minutos, ele não teve alteração da respiração, só o olho fechou, realmente fechou mesmo, ficou bem feio, né? Mas ele não teve reação da respiração, então é importante, esses remédios são importantes você ter no consultório, tá? Porque do mesmo jeito que eu tive uma reação a um anestésico, na primeira vez que ele usou, ele foi sensibilizado. E na segunda vez, ele teve a reação alérgica. Do mesmo jeito que você pode ter isso com o anestésico, você pode, por exemplo, ter com ataque ácido. Você pode ter, por exemplo, com qualquer outra coisa que você vai usar na boca do paciente que enche. Então, é importante, sim, você ter isso no consultório. Tá? Você está preparado para o caso isso venha acontecer. Quando eu observei que estava estabilizado e que estava começando a regredir um pouco o edema, eu peguei e encaminhei ele para a emergência. Acontece que o edema total, assim, demorou bastante tempo para sair, né? O rosto dele ficou inchado aí por quase uma semana. Ele teve que tomar medicação, mas assim, ficou tudo bem, ele entendeu que foi uma reação alérgica. A partir daí nós passamos, né? Eu fiz um encaminhamento para que ele passasse no médico, mas dei um exame para ele fazer de alergia. Eu falei, olha, você precisa fazer um exame de alergia para saber o grau de alergia que você tem ao anestésico, o grau de alergia que você tem a outros produtos odontológicos, para poder ver se você tem alergia a mais alguma coisa, porque isso é muito perigoso, né? E o anestésico que a gente usou, eu acho que deu 4, 5 cruzes, uma coisa assim absurda, né? Ele é muito alérgico ao anestésico. Nós planejamos fazer a cirurgia no outro dia, fizemos com outro anestésico e ficou tudo bem, ele não sentiu problema nenhum. Então, eu acho muito importante, sim, ter esse tipo de medicação no consultório. Não é que você vai ser um médico de emergência, não é nada disso. Mas até o socorro chegar, a gente sabe que nós estamos no Brasil. Até o socorro chegar, pode ser a diferença entre a vida e a morte do seu paciente. E eu não quero isso para ninguém, né? Ter que estar nesse tipo de situação. Então, é importante, sim, ter esse tipo de medicamento, tá bom?